E aí, galera do terceirão, beleza? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, pessoal, tá bom? Para a gente dar início aqui a mais uma aula bacana. Só um pouquinho. Ok, essa aula de hoje, pessoal, que vai ser sobre curvas, forças em trajetórias curvilíneas, tá aqui. Ok, pronto, tá pronto. Vou colocar aqui no início. É um conteúdo bem simples, conteúdo rápido, tá certo? Por quê? Porque não é novidade. Isso aqui é um conteúdo que a gente já vem estudando ele há bastante tempo, com outras grandezas, porém agora vamos estudar com força, tá certo? Com forças, com força. O negócio que agora vai ser com força. Então, bora lá. Pessoal, a força resultante em uma trajetória retilínea, ela vai ser a somatória de duas componentes. Componente esta, a força tangencial, a curva, e a força centrípeta, tá certo? Que atua sempre em direção ao centro da curva, tá bom? Ao centro da curva. Pessoal, quando vamos calcular essa força resultante, é necessário a gente ter conhecimento das forças componentes, beleza? Vamos começar aí pela força tangencial. A força tangencial, como ela descreve uma trajetória tangente à curva, pela segunda lei de Newton, a força tangencial seria a massa vezes a aceleração tangencial. Só que a gente lembra lá dos estudos anteriores que a aceleração tangencial tem o mesmo valor da aceleração escalar. Então a fórmula da força tangencial vai ser a própria segunda lei de Newton, utilizando a aceleração escalar. Tranquilo? Então fica força igual a massa vezes a aceleração. Uma coisa importante, pessoal, a gente saber é que o sentido da força depende do movimento. Se ele é um movimento acelerado, força e velocidade vetorial têm o mesmo sentido. Agora, se o movimento é retardado, força tangencial e velocidade vetorial têm sentidos opostos. Tranquilo? Beleza? Tem uma parte aqui que é importante a gente ressaltar no material, esses dois primeiros tópicos aqui, ó, porque esses outros aqui eu acabei de comentar com vocês. A componente da força tangencial, pessoal, ela é responsável por alterar o módulo da velocidade vetorial. Então, a força responsável por alterar essa velocidade vetorial é a força tangencial. E ela só existe sempre que o movimento for variado. Se o movimento for constante, ou seja, não for variado, a força tangencial ela é nula. Então, ela só existe em movimentos variados. Tranquilo? Aí agora a gente vem para a componente que é a força centrípeta. A força centrípeta ela é uma força que atua sempre em direção ao centro da curva, o movimento curvilíneo ou circular, ele se assemelha a uma circunferência. Então, a força centrípeta ela sempre tende a agir em sentido ao centro de curvatura, ok? Pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Nesse caso, a aceleração é aceleração centrípeta, beleza? Como nós já conhecemos a aceleração centrípeta, a gente vai fazer a substituição dela aqui dentro da fórmula da segunda lei de Newton, que resulta para a gente, pessoal, essa associação aqui, ó, massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tranquilo? Beleza? Isso aqui é importante, tá bom? Também temos a relação com a velocidade angular, pois se trata de um movimento curvilíneo. Aí a relação que nós temos lá dos movimentos circulares é que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, ok? Então, ó,
que é essa relaçãozinha aqui, ó. Substituindo essa relação dentro da fórmula que eu havia mencionado, gera para a gente essa outra fórmula aqui, ó, que relaciona a velocidade angular, beleza? Nesse caso, a gente só tem produto, né? É um produto, só uma multiplicação. Aqui a gente tem uma divisão, tá certo? Pelo raio. Pessoal, essa força centrípeta, ó, temos aqui os tópicos que é importante, essa observação. Grifem aí no material de vocês, tá bom? A força centrípeta, ela é a componente, pessoal, que altera a direção e o sentido da velocidade vetorial. Então, imaginem só, lembra lá do exemplo que o professor deu para vocês em sala de aula. A força tangencial, ela é o acelerador e o freio do carro. A força centrípeta, ela vai ser o volante, porque ela vai determinar a direção e o sentido, tá bom? Então, essa força aqui é responsável por alterar a direção e sentido. E ela só existe se o móvel estiver realizando movimentos curvilíneos. Tranquilo? Beleza. E ela vai possuir, essa força centrípeta vai possuir aí, tá bom? Uma orientação radial, sempre com sentido apontado para o centro da trajetória, ok? Vamos aqui agora para esses componentes principais do movimento. Nós temos aí basicamente 4 exemplinhos, 4 exemplos. Ó, esses movimentos aqui, tá certo? Vou aproximar mais aqui do microfone para ver se fica melhor. No movimento retilíneo uniforme, pessoal, no MU, ou MRUV, como era conhecido, a velocidade vetorial ela é constante e diferente de zero, tá bom? Porque nós sabemos que se um objeto ele encontra-se no MU, ele pode estar em repouso ou em movimento constante, tá bom? Com uma velocidade constante, diferente de zero, ok? Se no movimento é retilíneo, pessoal, ele não está alterando a direção do objeto, nesse caso, tanto a velocidade, tanto a força tangencial quanto a força centrípeta no MU, elas vão ser nula. A minha força resultante nesse sistema é nula, tá bom? Primeiro, que a força tangencial, ela depende da aceleração escalar. E aí, nesse caso, a aceleração ela é nula, porque o objeto encontra-se com velocidade constante. Então, a velocidade tangencial, ela é nula. Como a direção e o sentido não se altera, ele não está realizando uma curva, e sim um movimento retilíneo, a força centrípeta ela também é nula, tá bom? Segundo exemplo, pessoal, quando eu tenho aqui um movimento retilíneo uniformemente variado, ou MUV, movimento uniformemente variado. Nesse caso, a velocidade, pessoal, ela é variável. Ela sendo variável, a minha força tangencial, ela agora é diferente de zero, porque eu tenho uma aceleração constante aí. Tranquilo? Porém, o movimento é retilíneo. Eu não estou alterando a direção do meu objeto. Então, nesse caso, a força centrípeta, ela é nula. Tranquilo? Então, a minha força resultante é a própria força tangencial. Ok? Agora aqui, ó, no terceiro exemplo, é quando eu tenho uma curva. Essa curva, o objeto está descrevendo ela com uma velocidade constante, movimento circular uniforme, MCU, movimento circular uniforme, onde a minha velocidade é constante e diferente de zero. Nesse caso, pessoal, a minha força tangencial ela vai ser zero, vai ser nula. Por quê? Se a minha velocidade é constante, eu não tenho aceleração nesse caso aí, a minha força tangencial ela é nula. Porém, o meu objeto ele descreve uma curva, um movimento curvilíneo, tá bom? Nesse caso, nesse movimento circular que ele está fazendo aí, a minha força centrípeta ela é diferente de zero, ok? Nesse caso, a resultante das minhas forças é a própria força centrípeta. Nesse último exemplo aqui, ó, da curva, no movimento curvilíneo e variado, a minha velocidade vetorial ela vai variar, tanto em módulo como em direção,
Então, o que é que acontece? Neste caso aqui, a minha força tangencial é diferente de zero, tanto quanto a minha força centrípeta. Então, a minha força resultante, ela vai ser o quê? Calculada conforme as minhas componentes, tá bom? Tangencial e centrípeta. A força resultante, ela é decomposta nas componentes tangencial e centrípeta, beleza? Porque elas são perpendiculares entre si, tá ok? Beleza? Então, vamos aqui agora para os casos particulares, que é o caso do looping, tá bom? Aí nós temos o looping, a curva horizontal, vamos ter a curva sobre elevação e o pêndulo. É algo bem simples, a gente vai ver ele aqui, que é fácil de entender. O looping, pessoal, é quando, por exemplo, no Globo da Morte, a pessoa ela está lá com a moto fazendo aqueles giros, e aí ela faz o giro perfeito de 360 graus. Só que o que é perguntado, o que é cobrado na maioria das vezes, é qual é a velocidade mínima, pessoal, para esse veículo ele fazer o loop na parte, ele conseguir fazer na parte superior sem que ele caia, tá bom? Então, nesse caso aqui, a força resultante vai ser igual à força centrípeta. Fazendo associação das forças existentes, nós temos a normal e o peso. A normal é a reação do plano perpendicular ao plano e o peso atua sempre verticalmente para baixo, tá bom? Considerando que a gente vai calcular a velocidade mínima, pessoal, o contato entre o veículo e a parte superior do globo da morte, ela vai ser mínima. Vai ser tão pequeno o contato que a normal ela vai ser aproximadamente zero, tá certo? Vai ter ação basicamente do peso, tá bom? Neste caso, a força centrípeta ela vai ficar sendo igual ao peso. Como nós conhecemos a fórmula da força centrípeta, já ficou conhecida que é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, fazendo as manipulações matemáticas, a gente chega aqui a observar que a velocidade mínima só depende da aceleração da gravidade, que esta é conhecida. Muitas das vezes vai ser utilizado 10 metros por segundo ao quadrado, constante, né? E o raio de curvatura do globo ou da pista, que geralmente cobre-se numa montanha-russa, o carrinho, com a velocidade mínima para ele fazer o looping, tá bom? Então, essa aqui é a fórmula, bem simples, salva bastante em questões de vestibulares. As outras fórmulas a seguir, que é relacionada à resultante da centrípeta, vocês vão ver que tem a mesma relação, só vai mudar alguns fatores, tá bom? Que já fica de macete para a gente entender. Então, curva horizontal é quando eu estou trafegando em uma pista, em um veículo comum, um carro, um caminhão, seja qual for, está sobre a pista, e aí vai descrever uma curva na horizontal. Essa curva, pessoal, o looping é vertical, como se fosse uma curva vertical, tá? Na horizontal, a gente curva normal, na horizontal, curva que é descrevida, tá bom? Numa pista plana, na horizontal. O que mantém o veículo sobre a pista para ele não se desviar e não passar direto, sofrendo um acidente, é a força de atrito que segura o atrito entre o pneu e a pista, ok? Então a força centrípeta ela vai ser igual à força de atrito. Como já conhecemos as duas fórmulas, tanto da força de atrito como da força centrípeta, fazemos aí a substituição de fórmulas, tá bem? Tá aqui no decorrer aqui direitinho. A normal, a força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. A normal, neste caso, pessoal, na horizontal, ela é igual ao peso. Então, por isso que ele substitui aqui por massa vezes gravidade. Ó. A normal ela vai ser igual ao peso. Quando substitui aqui, a gente simplificando, observa que não depende da massa. Em nenhum dos casos aqui, que a gente vai calcular velocidade mínima ou velocidade segura, porque nesse caso aqui, a palavra-chave é qual a velocidade segura para ele fazer essa curva na pista plana, tá bom? Então, aqui nesse caso, o que vai acrescentar na fórmula é o coeficiente de atrito,
que vai multiplicar a gravidade vezes o raio. A fórmula é parecida, ó, mesminha lá. O que acrescenta é o coeficiente de atrito. Então, quando for curva na horizontal, a fórmula é a mesma, só acrescenta no produto aí, na multiplicação, o coeficiente de atrito. Tranquilo? Aí nós vamos aí para a curva sobre elevação, que é como se a curva fosse um plano inclinado, tá bom? Só que você não está subindo ou descendo no plano inclinado, você está percorrendo sobre um plano aí mais prolongado, né? Uma pista inclinada. Pessoal, nesse caso aqui é feita a decomposição da normal para efetuar os cálculos, fazendo as manipulações matemáticas, está descrita aqui. Neste caso de curva sobre elevação, é importante a gente ver aqui, ó, pela seção radial da pista, é como se o carro estivesse saindo da tela aí do computador, vindo em nossa direção, ou indo lá, se aprofundando para dentro do computador, da tela. Observa que aqui nós temos uma seção, um corte da pista, e tem um ângulo de inclinação. Então, quando se tratar de uma curva sobre elevação, nós vamos apenas acrescentar dentro lá da relação gravidade vezes o raio, o produto da tangente do ângulo, multiplicar pela tangente do ângulo, tá certo? Porque nós pegamos lá as relações de plano inclinado, de uma maneira mais específica, trazemos para essa relação aqui, tá certo? E aí gera essa fórmula aqui, que observa que o que acrescenta aqui é a tangente do ângulo, tá bom? Então, ó, quando se refere a looping, eu só tenho gravidade vezes o raio. Looping, quando falar looping, já é na vertical, tá bom? Eles não vão falar looping vertical, só vão falar um looping, tá bom? Curvas, quando se referir a curvas, ou se ela for sobre elevação, ele vai especificar. Se for na horizontal, ele vai falar apenas curva e vai perguntar qual é a velocidade segura para ele descrever essa curva. Então, acrescenta o coeficiente de atrito, porque você sabe que o que segura o carro na pista é a força de atrito. Quando é sobre elevação, neste caso, é importante que o fator que vai tornar essa velocidade, para calcular essa velocidade segura, para que ele descreva essa curva sobre elevação, ela nesse caso ela independe do atrito, devido a essa elevação que tem e a ação que teve aí das outras forças. Então, independe da força de atrito numa curva sobre elevação. Então, que nesse caso, acrescenta-se a tangente do ângulo. Ela depende do ângulo de inclinação. Tá bem? Então, é feita a tangente desse ângulo para o cálculo aí da velocidade segura na curva sobre elevação. Um pêndulo cônico é quando eu tenho aqui, ó, uma corda presa, imagina um balanço. E aí, o balanço ele fica preso numa estrutura e a pessoa fica balançando nela, formando um pêndulo, tá certo? Pessoal, a ação e da decomposição das forças atuantes no cabo, na corda e presa ao balanço, nós vamos ter essa relação aqui, ó, que a força centrípeta atuante aqui, ela vai ser igual a tração menos o peso. A tração segurando aqui o balanço, só que o peso, a componente do peso, que seria esse PY aqui, tá certo? PY, e aí nós temos aqui o PX. E aí é calculado aí fazendo pela associação de forças, tá bom? Que a gente se sai sempre pela segunda lei de Newton, aquelas associações que a gente estudou lá nos capítulos anteriores. E aí vem pedindo para a gente aí também qual é a velocidade mínima para descrever aí sem que ele se altere, né? Sem que ele fuja aí dessa trajetória circular aí. Como se ao invés dele ficar fazendo esse balanço, ele começasse a fazer um giro, tá bom? Então, a velocidade, pessoal, para que essa esfera descreva esse movimento circular, vai ser a mesma fórmula da curva sobre elevação, tá certo? A mesma relação que a gente tem lá vai ser a mesma fórmula aqui, vai depender do ângulo que é formada entre essa normal, como se ela estivesse reta até o centro da curva, tá bom?
esse ângulozinho aqui, ó, que tem em relação a essa reta aqui, ó, esse θ, ele que vai, depende desse ângulo aí para ele permanecer nesse trajeto aí circular, ok? Forças fictícias, nós temos aí duas forças. O que é uma força fictícia, pessoal? Elas não são detectadas em sistemas inerciais. Elas são apenas utilizadas para auxiliar nos cálculos. Pode ver que quando eu vou calcular a força centrípeta, eu tenho que associar ela com uma outra força. Por exemplo, na curva horizontal, a força centrípeta é igual à força de atrito, tá certo? Quando eu vou calcular no looping, a minha força centrípeta é igual ao meu peso. O peso é uma força existente. A força de atrito é uma força existente. Então, eu associo essa minha força fictícia, tá certo? Até porque no meu sistema de forças, lembra lá da terceira lei, ação e reação. Eu tenho que ter os meus pares de ação e reação para eu poder calcular, tá bom? Então, força fictícia, eu tenho uma força centrípeta e centrífuga, tá bom? Onde força centrífuga, ela é uma força que atua contrária ao sentido da força centrípeta, tá bom? Ela é uma força fictícia, ok? É basicamente isso daqui, pessoal, o conteúdo. Em breve a gente retorna aí com as aulas presenciais, para a gente ter uma aula mais dinâmica. No mais, tenham bons estudos, fiquem com Deus e aguardo vocês em breve aí, tá bom? Um abraço.